Já aproveitando que a gente tá aqui hoje, preferi fazer um vídeo que aí eu vou me adiantando no meus corre também, né? Eu sou o cara dos potinhos agora, né? Sim, eu sou o cara dos potinhos. Por quê? Porque eu tenho um cara chamado Có. Tá vendo alguém aí, ó? Ó quem tá vendo aí, ó. O que tu quer aqui? O que tu quer aqui? Hein? O que tu quer aqui? Ela veio ver se tem alguma coisa pra ela comer porque era dessas, né? Enfim, enquanto ela fica ali embaixo, vai adiantando. Então eu sou um cara que eu não tenho muita noção. Eu saio comendo muito, né? Eu vim descobrindo com o tempo que tem muito a ver com TDAH. Por quê? Porque o ato de comer é uma coisa que eu sempre fiz muito acelerado. Então o meu cérebro não entende que eu estou comendo, saca? Ele simplesmente, ó, vai cair dentro aí. Se tiver uma porção de batata frita, 10 churrascos, 3 sorvetes, eu vou comer todos. Então eu já entendi que eu tenho que ser um cara que trabalha com os potinhos, né? Então eu separo basicamente 14 potes desse pra semana toda, pra mim e pra Isa. Ela já fez bastante coisa também. Então tem a parte do rango e aqui eu separo a parte da comida, né? Então tem sempre arroz, feijão, ou lentilha, ou grão de bico e rango mesmo, né? Comida de verdade. Até porque desde que a gente começou a trampar no centro da cidade, a gente teve uma época que a gente gastou muita grana com comida na rua, né, cara? Lugar novo, aí você quer experimentar tudo, né? A gente mora um pouco longe de onde a gente trabalha. E aqui, ó, é um padrãozinho, tá? Tem que ser 10 uvinhas pra ficar bonitinho. E o que a gente tá falando hoje? Eu vim trazer um assunto pra vocês, que é um assunto que algumas pessoas vão talvez pirem um pouco, mas essa intenção, que é... Será que vale a pena ter banda hoje em dia ainda? Acabou de pegar aqui o pão de forma. Será que vale a pena ter banda hoje em dia ainda? Veja bem, eu tive banda durante 20 anos, né? Desde outubro eu tô sem banda. Tô sentindo que eu vou errar esse cálculo aqui. E aí, cara, eu tô com 35 anos, né? Então, tipo assim, quando eu tive 14 anos, né? Obviamente eu fui tocar batera por causa de banda. Eu embarquei nisso, né? Assim, eu embarquei nisso de uma forma... Eita, cara. Eu embarquei nisso de uma forma feroz, né? Quando eu digo feroz, é tipo assim, cara, é isso. É uma banda atrás da outra. E teve uma época, quando eu era mais novo, cara, que eu cheguei a ter umas 12 bandas, né? Então eu lembro que eu tinha um cover de Los Hermanos, tinha um cover de Papa Rush, tinha minha banda que na época era do quarto, tinha Trip Wave, que era uma banda com a galera mais velha aqui de Olaria, né? Cara, tive muita banda, muita banda. E aí... sempre foi isso. Então eu nunca, não teve um período da minha vida que eu fiquei sem banda. Quando em outubro eu não estava mais com banda, o que aconteceu? Ficou um vácuo na minha cabeça. Eu não sei explicar pra você. É um vácuo, é término de relacionamento, né, gente? Gente, banda é término de relacionamento, né? Então ficou um vácuo na minha cabeça que, tipo assim, eu não sabia o que fazer, tá ligado? Eu de fato não sabia o que fazer. Por essas questões todas, porque, por exemplo, eu tive uma porção de banda, e teve a minha banda. Quando eu digo minha banda, a banda que eu criei, né? A Odeon também eu criei, né? Eu fui cofundador da banda com Mosca. Mas teve a minha banda que era no Trauma, né? Que era do quarto, Nitrox, Cine Effect, Redfall, que se tornou no Trauma, que a gente fez turnê sul-americana. A gente deu uma boa rodada, assim, né? Saiu do país e por aí vai. Aí depois, logo em seguida, teve a Vitalismo, né? Teve um momento que ficou as três, no Trauma, Vitalismo e Odeon. E foi quando eu, cara, preciso parar com a Notrauma, não vou dar conta de ficar com 3 bandas, né? Afinal de contas, eu não tinha mais 16 anos, eu tinha outras responsabilidades, eu já tava meio que na minha cabeça, assim, querendo vir só pra música. Então era uma coisa que tava muito, tipo assim, eu não vou dar conta, né? E o meu entendimento com os meninos da banda, não, na verdade, com um menino da banda só já não tava muito bom, né? E aí eu decido, tipo assim, ficar só com a Vitalismo e com a Odeon. Aí logo depois rola a treta toda com a Vitalismo. E aí eu sou meio que demitido da Vitalismo, e, enfim, depois rola o bagulho com a Odeon. O que rola? Eu falei, cara, dentro desse rolê todo, eu sempre tive um Marvin, né? Quando eu digo Marvin, eu sempre tive o Marvin, o corre do Marvin, tá? Claro, eu sempre, quando eu tava num projeto, eu não era só o batera. Eu era o cara que fazia muita coisa, né? Sempre que você tá numa banda, né? Que você leva uma banda a sério, é impossível você ser só um músico. A não ser que você esteja numa banda que a banda tenha um dono, né? E esse dono, ele banqueia tudo, né?
Então, tipo assim, ele vai custear teu ensaio, vai custear teu estúdio. Às vezes você não tem nem grana pra ensaiar essa banda, esse cara vai te custear e tal, e por aí vai. Existem muitos casos assim, tá, galera? No meu caso, não. Todas as bandas que eu entrei, eu tinha alguma função dentro delas, tá? Seja organizar, planejar. Na última, por exemplo, eu era muito parte do cara da organização, da estratégia. E por aí vai. Uma boa parte dela, pelo menos. E aí, o teu cérebro, né? Vamos colocar assim, o nosso cérebro, ele tem muita informação, né? Então você não tem só a pessoa, o batera, a guitarra. Você tem, às vezes, o pai de família, o irmão, o filho, né? Você tem o trabalhador, porque trabalha com uma empresa. Você tem o batera, o guitarra. Você tem o músico da banda. Você tem o administrador da banda. Você tem o marqueteiro da banda. Você tem o booking da banda, né? Como na maioria das vezes a gente que fecha o rolê todo quando a gente tá numa banda assim, iniciante, né? Uma banda independente, não precisa nem ser iniciante. Então isso demanda muito do seu corpo, da sua mente. E aí, quando aconteceu esse rolê todo, eu fiquei tipo com vazio na minha cabeça. Falei, cara, o que eu vou fazer agora? E eu comecei a focar um pouco mais em mim, saca? E eu comecei a perceber um mundo, claro, né? Tinha muita coisa que eu já vinha estudando, que eu vinha trabalhando sobre carreira, planejamento de carreira, que eu sabia que muitas coisas dá pra aplicar em banda, outras coisas, tipo assim, mano, ia ser o Marvin. E uma coisa que eu entendi, especialmente na época da Vitalismo, que é o seguinte: você não pode contar com banda, tá? E eu vou te falar exatamente por causa de quê. Por que contar com banda, tá? Quando eu digo contar com banda, é contar com uma banda, a sua banda, tá? Você contar com a sua banda. Por quê? Porque você está contando diretamente com o ser humano. O ser humano muda de ideia, tá? Eu já tive banda que o guitarrista parou de falar comigo uma época por causa da namorada dele. E aí depois ele saiu da banda e eu fiquei fudido, né? Fiquei refém de uma pessoa. E na época da Vitalismo, que eu recebi a ligação de manhã e tal, ó, você não faz mais parte da banda, eu falei, caralho, eu não posso mais contar com banda, porque se eu tiver só a banda pra contar, qualquer merda que acontecer, qualquer coisa que eu tenha alguma treta com um ser humano, esse tipo de coisa, eu tô ferrado. Então eu tenho que ter a minha carreira do Marvin acontecendo junto à banda, né? Junto que nem muitos músicos têm. Você pega aí o Kiko Loureiro, cara, o Eloy Casagrande, você pega o Aquiles Priester, você pega vários, né, cara? O vocalista do Anga agora, que até tá numa turnê solo. Sim, o Rafael Bittencourt, pô, ele é guitarrista, tem um podcast, tem várias coisas. Então, a sua marca tem que estar funcionando. Assim que em outubro saiu a divulgação que eu não tava mais na Odeon, cara, recebi muito convite. E foi muito legal. Esse pô, Stefan de participar, e eu dei não pra todo mundo. Na verdade, eu decidi pegar um ano e não ter banda, tá? A não ser que role um bagulho muito maneiro, tá ligado? Marvin, você vai criar uma banda? Eu não sei, cara. Eu tenho muito claro na minha cabeça o que eu quero fazer e o que eu não quero fazer. Mas uma coisa que ainda pega na minha cabeça é criar algo, né? Quando você chama criar algo, é você achar pessoas que queiram a mesma coisa que você, que estejam dispostas a sacrificar a mesma coisa que você, tá? Por que eu tô falando de ser disposto a sacrificar? Porque, por exemplo, eu quando tenho banda, pra mim não existe Natal, não existe Dia dos Namorados, não existe 10, 12 anos de relacionamento. Por exemplo, eu completei 13 anos de namoro com a Isa. Eu tava ensaiando com a Odeon em São Paulo. Ninguém sabe disso. Agora vocês sabem, mas eu tava lá ensaiando. Não teve uma hora de ligação, não teve uma hora de amorzinho, não. Pra mim sempre foi assim. Tá ligado? Sempre foi assim. Obviamente, eu pago alguns preços por isso, né? Mas fico mais casca grossas em outros. E tá tudo bem também, tá? Cada um faz sua escolha, não é porque eu faço isso que você tem que fazer. Mas o meu ponto era esse, tipo, tá. Se eu. Só pra vocês entenderem, né? Agora eu venho com granolazinho, né? Eu aqui, ó, meia xícara de granolazinho e jogo em cada potinho, né? Não sei se vocês verem aí, mas ó. Tá os potinhos aqui. Acho que provavelmente não vai dar pra gravar tudo. Mas aqui o assunto vai acabar antes. Então, eu tive isso dentro de mim, né? Eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? E eu comecei a dar mais atenção pro Marvin. E a partir do momento que a minha cabeça abriu, né? Porque o que me dá mais trabalho não era ser o batera. Me dá mais trabalho é pensar, né? Até porque quando você tem uma banda independente, e uma banda independente na maioria das vezes não tem a grana, né? O maior trabalho que você tem é pensar, cara, qual vai ser as coisas que a gente vai fazer? Por que a gente vai fazer isso? E você, obviamente, né, indiferente da banda que esteja, você tem outras pessoas que têm pensamentos diferentes. Isso é muito bom, né? E isso também é muito ruim, porque às vezes você tá com uma ideia muito clara na tua cabeça e outras pessoas não estão. E isso gera discussões. E aí, dependendo de onde você esteja, isso fica uma situação muito desagradável. Aconteceu isso muito comigo, por sinal. Então, a pergunta é, vale a pena ter banda pra caralho? Cara, vale. E eu ainda vou ter banda, saca?
Mas eu não tenho mais o pensamento amorzinho que eu tinha. Eu já tinha menos, mas hoje em dia eu tenho menos ainda. Porque quando você está num projeto, você tem que entender que ambos, cada um em algum momento está tendo sacrifício de alguma coisa, tá? Isso é natural, vai ter. E estresses vão ter, brigas vão ter e tal. E obviamente tudo que vai ter que estar em primeiro é a banda. Só que o primeiro pensamento que eu acho que tem que ter é que tipo assim, tá, o que eu sou além da banda? Isso me pegava muito. O que eu sou além da banda? Porque uma coisa que eu ouvi do meu primo, muito interessante, que ele falou o seguinte pra mim. Você tá identificado com o Marvin que era a batera de uma banda. Mas você não é só a batera de uma banda. Você é o Marvin batera, você é o Marvin professor, você é o Marvin mentor, você é o Marvin músico independente, você é o Marvin professor. Tem outras facetas do Marvin. E eu dei olhadas e eu falei, caraca, tem muita coisa a construir pelo Marvin, né? Obviamente, galera, nunca ninguém me falou nada, né, de negativo, saca? Não dessa forma. Mas eu comecei a perceber que, tipo assim, eu tinha um outro lado que eu posso alimentar ele de uma forma bem forte, que vai me dar outras oportunidades com o band também, tá? Então, se eu pudesse falar pra você se eu pudesse te dar uma grande dica, não deixe de ter banda. Banda é muito importante. Banda te traz um network, te traz um senso de família. Você constrói muita coisa maneira, muita coisa legal pra caraca. Você vive muita história boa. Só que jamais, de forma alguma, esqueça do teu corre, tá? Porque de forma bem estúpida, arrogante, idiota, pessoas falecem, pessoas mudam de opinião, as pessoas entram em relacionamentos e param de dar atenção pro seu relacionamento, as pessoas mudam de ideia, as pessoas são influenciáveis, tá? E tá tudo bem. Não tô falando isso de uma forma a apontar dedos. Estou falando que é a vida, cara. Todo mundo é assim. Você é influenciado pelo seu ambiente e tá tudo bem. Zero problema com isso. Só que isso, quando você tá numa banda, te afeta. Entende? Te afeta porque você tá à mercê de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 pessoas, dependendo da quantidade de pessoas que você tiver num projeto. Então, faça teu corre com a tua banda, mas tenha sempre o teu pé. Então, vamos dividir? Vamos. 50% você e 50% da banda. Entendeu? Porque se você coloca toda a tua energia na banda, tudo teu na banda, e eu fiz durante muito tempo isso, você coloca toda a tua energia na banda, você não tá mais na banda, o que você faz depois? Você desiste? Aí depois você vai chegar depois de muito tempo pra alguém lá, pro teu filho, pra tua filha. Ah, o pai teve uma banda lá, a mãe teve uma banda, mas não deu muito certo não deu muito certo, porque você jogou todas as tuas fichas no local onde você depende de terceiros, tá? Veja bem, vou repetir mais uma vez pra galera que vê os vídeos em 2.0, a galera acelerada. Não estou falando pra não ter, não estou falando pra não se entregar. Estou falando pra você pensar que tem que ter você. E outra coisa, esse ponto de ter você em primeiro é muito importante, porque se você tem uma carreira artística muito boa, muito forte, você agrega muito mais pra banda. Muito mais. Pra qualquer banda que você for entrar. Entendeu? Então, tipo assim, tá, eu tenho uma banda, maravilha, mas eu tenho meu corre. Eu faço os meus corres, eu ganho uma grana com a música, e eu tenho a banda onde eu invisto, aonde eu tenho que botar grana. Eu deveria fazer um vídeo maior sobre esse assunto, né? Se vocês pilharem, eu falo mais sobre a questão de banda. Então eu vou ter uma banda que eu vou colocar meu dinheiro, né? Que é um empreendimento, eu vou investir nela, tá? Mas eu também tenho meu corre. Porque se aquele empreendimento der ruim, o empreendimento da minha marca, da minha marca como guitarra, batera, baixista, vocalista, tecladista, pianista que seja, ele tá funcionando independente de banda. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha feito sentido. Desculpa se teve algum barulho que atrapalhou. Acredito que tenha agregado você. Se você é um cara que quer levar seu corre na música sério, se você quer aprender a lançar sua música, se você quer ser um músico independente, aprender a ser organizado, cara, tá, eu sou músico, agora eu sei o que eu vou fazer. Entra na horta do músico, o link tá aqui embaixo, eu te vejo lá dentro. Valeu!